Olá, amigos, colegas ortodontistas. Eu sou o professor Dino Capelosa, dando abertura, dando início a mais um episódio do podcast Alinhados da Ortométrica by Dino Capelosa. Hoje, com um prazer imenso aqui em BH, em Belo Horizonte, participando do terceiro Congresso Mineiro de Ortodontia, um congresso que já se torna clássico, um congresso que tem particularidades específicas, muitos professores, todos amigos, um ambiente muito propício para a gente não só aprender, mas conviver com a essência do mineiro, né? Que recebe bem. E hoje nós queremos também fazer as honras da casa para os nossos dois convidados, um baiano, o Henrique Vilela. Isso. Henrique, um prazer enorme ter você aqui, seja bem-vindo. Um prazer é meu também. Amém. O outro, professor Alexandre Magno, da casa, presidente do congresso, um homem de muita coragem. Fazer congresso hoje não é tarefa fácil, mas mais uma vez sucesso, né, tá? Parabéns pela organização, parabéns pelo ambiente que você aprendeu a criar com os participantes, né, tá? Tudo muito light, apesar da carga horária intensa, 3 dias de muito trabalho, né, tá? E aproveitando hoje essa nossa presença aqui, junto com o meu parceiro, meu partner, o meu filho Guilherme, estamos aqui então para movimentar novamente o nosso podcast. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast. E como de praxe, né, nós vamos começar pedindo para que vocês não só se apresentem, mas contem uma breve história, né, da vida profissional de vocês. Acho que é importante para as pessoas entenderem, né, que nenhum caminho é muito fácil, principalmente nos dias de hoje, né, que o pessoal busca muita facilidade, né. A do Alexandre eu sei bastante, né, do Henrique eu estou curioso para saber. Mas enfim, vou pedir para que vocês se apresentem, contem um pouco da história de vocês, que pra gente é muito especial saber disso. Henrique, por favor. Eu queria dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui nesse podcast. Na verdade, eu sempre quis participar desse podcast, né? Eu via com um pouco de ciúmes o pessoal, e assim, vários amigos participando. Eu digo, meu Deus, quando é que o Dino vai me chamar? E esse momento chegou. E participar junto com um irmão que a ortodontia me deu, que é o Alexandre Magno, uma pessoa que recebe bem. E eu, apesar de não vir muitas vezes aqui em Belo Horizonte, mas toda vez que eu venho, sou muito bem recebido pelo Alexandre e quero parabenizar também o evento dele. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. E em relação à minha história, eu venho de uma família que tradicionalmente não tem dentistas. Então, a minha irmã mais velha veio capitanear, ela virou dentista. E logo depois, em seguida, eu e meu irmão nos transformamos, né, em dentistas. E desde que eu entrei na faculdade, eu tinha um sonho de ser ortodontista. Olha que coisa legal. Eu não sei porquê, né? Isso eu não sei porquê, mas eu sempre achava uma coisa bacana virar ortodontista. E realizei meu sonho fazendo uma clínica onde eu trabalhava eu, meu irmão e minha irmã, mais colegas. E dentro da ortodontia, sempre eu fiquei muito inquieto com uma ideia de necessitar da colaboração dos pacientes. E a ortodontia era muito laboriosa. Então, eu já tenho 34 anos de formado. Então, nessa época, a ortodontia era para poucos, né? Na verdade, você tinha que ter uma habilidade manual terrível para fazer todo aquele sistema de ancoragem. E aquilo ali meio que me deixava inquieto. Então, eu queria muito alguma coisa que pudesse simplificar a mecânica e tirar muito a nossa dependência do paciente. E aí, quando surgiu a possibilidade de colocar os parafusinhos, né, instalados na cavidade da boca, né, para poder me dar um ponto de apoio, aquilo ali me acendeu uma luz e uma vontade danada de trabalhar com aquilo. E apesar do início ser muito difícil, porque a gente não tinha nenhuma informação científica mesmo de peso, era muito tentativa e erro, então a gente teve um início muito sofrido, porque a gente não tinha informação, se perdia muito mini parafuso naquela época, e era uma ideia inicial do ortodontista um pouquinho repulsiva, né? Cara, como é que você, ortodontista, vai anestesiar um paciente? Cara, nós somos dentistas. E eu fico feliz em participar ativamente dessa revolução hoje, né? Então, hoje, praticamente todos os ortodontistas fazem uso da ancoragem esquelética, né?
E a gente sabe hoje o quanto a ancoragem esquelética veio revolucionar a ortodontia. Então, participar disso foi muito bom. Mas o início foi muito duro, porque as pessoas meio que duvidavam. Mas, cara, você vai fazer uma atitude tão invasiva de colocar um parafuso no osso? Aí, hoje, você olha, né? E eu fui um dos pioneiros nisso. Então, por eu não ter uma formação de cirurgia ou de implantodontia, eu sempre busquei uma alternativa mais simplificada para a instalação dos parafusos, né, de ancoragem esquelética. E eu, quando escrevi, né, um protocolo simplificado, isso já em 2006, se não me engano, eu publiquei isso, eu vi meio que eu trago uma rotina assim, ó, é fácil, tá à mão de qualquer ortodontista. Porque antes de ortodontistas, nós somos cirurgiões dentistas, né? Então, isso, dali, de 2000 para cá, 24 anos, a coisa evoluiu e está aqui hoje, né? Já publiquei inúmeros artigos falando sobre a ancoragem esquelética. Então, minha história com a ancoragem esquelética começou da minha inquietude, né? E da minha insatisfação, da necessidade de colaboração ou da dificuldade de você conseguir produzir movimentos mais previsíveis com aquela quantidade de dobras, fios, dispositivos. O Dino sabe muito bem, né, Dino? Que era barra transpalatina, PLA, elástico de classe 3, A e B. Quem é que quer fazer isso no dia? Então, no dia que você tinha que instalar, você tinha que instalar aos poucos. Passavam-se 3, 4 meses para você acabar de instalar toda uma mecânica de ancoragem. E hoje a coisa ficou mais simples. Então, esse meu envolvimento inicial de amor e decepções no início, né? Porque foi muito duro até desenvolver. Eu fui um dos pioneiros a desenvolver um sistema de ancoragem, né? Auto-perfurante, que antes era auto-rosqueante. Eu fui o primeiro a desenvolver num produto nacional. Então, foi o primeiro produto nacional. Então, eu tenho essa história. E essa história eu fico muito feliz, né? Bom demais. Pô, show de bola. Eu acho que, primeiro de tudo, a coisa mais importante foi a desmistificação, né? Porque justamente por esse sentido seu de mostrar para os colegas que não era difícil, que era fácil e acessível, né? Isso. Você sabe que nem todo mundo tem esse dom, né, de simplificar, né? Tá? Que é mágico. E acho que, além dos colegas, né, os pacientes também foram muito beneficiados, né? Porque assim como era difícil para nós contar com a colaboração deles, era difícil para ele dar essa colaboração, né, tá? E os adultos, né? Acho que os adultos nivelaram as metas e um adulto com saúde bucal, ele pode fazer um tratamento muito próximo daquilo que um jovem faria, né? Ou ele, se tivesse feito na época da juventude, sem perder muita qualidade, por causa desses acessórios, né? E da simplicidade, e a ausência de desconforto, né? Aparelho ortodôntico era sinônimo de dor, né? Tá? Aparelho ortodôntico clássico, o paciente tinha... E a dores, hoje estavam falando na comparação, né, dos alinhadores com os aparelhos fixos, né? Uma aula brilhante do Davi, né? Tá? Se você fizesse uma comparação dessa, não sei, no final do século passado, os relatos iam ser horrorosos, né? Porque quando você colocava o fio retangular, meu Deus, era fácil. Quanto fim. Parabéns, assim, eu acho que as pessoas todas já te conhecem hoje, porque você publica com uma frequência danada e os casos clínicos, né? E elas sabem da sua competência, né? E eu acho que o fato da ancoragem esquelética ter chegado a nós por meio de você tornou realmente esse acesso mais facilitado para as pessoas, porque você não dourou a pílula, né? Tá? Você entregou o que podia ser feito. Como disseram lá hoje, né? O Rodrigo, né? Que é um admirador seu, hoje lá no Congresso, disse que falou várias vezes que ele não era você. Então, serve de modelo, né? Acho que isso é uma vitória danada, você chegar na maturidade profissional e servir de modelo para as pessoas. Isso é uma coisa muito legal, né? Tá? Fala, mestre Alexandre. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer. Para mim é uma honra estar aqui. Tem do meu lado aqui um irmão, o Henrique, e do outro lado uma família, né? Que me adotou há alguns anos atrás. A minha história na odontologia, eu fui o primeiro dentista da minha família. Então, foi um trajeto um pouco difícil, né? Porque foi uma coisa construída por mim. E numa época que fazer odontologia era muito difícil. E logo cedo eu tive uma oportunidade, foi o meu contato com ortodontia. Porque quando eu
passei na odontologia, eu queria colocar aparelho, numa época que a ortodontia era cara, né? E eu tive a felicidade de encontrar alguém que era ortodontista e pela impossibilidade de efetuar o tratamento naquela época, porque era difícil, era muito caro o tratamento ortodôntico, e aí eu fui para casa um pouco triste e logo depois essa pessoa me convidou, né? E ele falou assim, olha, eu vou te tratar, mas eu preciso de um ajudante aqui. E aí foi o meu contato com ortodontia. No segundo período, eu ficava fazendo cefalometria e eu era o contratado para fazer desenho cefalométrico. E foi um caminho difícil, porque primeiro eu tive que construir minha profissão. Então eu fui clínico muito tempo, mas em contato com a ortodontia, para depois poder ter possibilidade. Então eu fui clínico muitos anos, uns 15 anos. E depois para ingressar na ortodontia. E antes de fazer especialização, justamente porque era uma outra época, os cursos eram caros, diferentes de agora, né? Eu fui fazendo aperfeiçoamento, né? Então, todo aperfeiçoamento que tinha eu fazia. Na Federal, depois fui lá fazer o curso como professor em Interlândia, depois fui para Bauru. Então, foi uma carreira longa para, depois de algum tempo dentro da ortodontia, fazer especialização. E depois desse tempo tive a felicidade de chegar a Bauru, né? E aí a minha visão mudou muito. Eu agradeço, eu sempre já deixei isso público, eu agradeço muito ao meu encontro com o professor Dino, porque dali, eu falo isso, já falei, repeti várias vezes, a minha vida mudou muito quando eu tive contato com o senhor, o senhor sabe. Porque aí tudo passou a fazer lógica, né? Tudo passou a, não só a vida profissional, mas também a construção de uma vida como pessoa. Eu sempre deixei isso bem claro, o senhor não só muda a vida profissionalmente, mas cria pessoas. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje. Vocês sabem, com 3 pessoas que eu amo muito, então muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. A honra é nossa, cara. A honra é sempre nossa. E essa história sua acho boa, porque há uma frase que diz que mares calmos não formam bons marinheiros, né? E acho que na vida dos ortodontistas, você olha o passado recente, e os grandes ortodontistas foram pessoas que cumpriram esses requisitos de exigência e não se conformaram com eles e foram revolucionando a ortodontia, né? Eu até preparei um vídeo para o congresso, mas não vou mostrar porque ficou muito grande e o pessoal fica me cobrando, piora. O cara só atrasa e tal, né? E eu estou criando essa fama, né? Uma fama tardia, porque na verdade eu sempre atrasei. Mas está mais, a pessoa está queixando mais hoje, mas tudo bem, né? E daí eu acho que nesse vídeo, né? E na aula também que eu dei essa semana aqui em Belo Horizonte, deu uma chamada de atenção nessa juventude que hoje está aí. Perguntei quem tinha em torno de 25, 30 anos, né? Daí falei, vou dar um recado direto para vocês, né, tá? As coisas não são fáceis, né, tá? Não se iludam, né, tá? A ortodontia é uma especialidade eu acho a ortodontia uma especialidade que você falou lógica, compreensiva, por isso que ela é muito boa de ser praticada, né? Porque você hoje não precisa ser um grande artista, como nós tínhamos que ser no começo, porque as coisas foram facilitadas. E isso é bom, porque você tem tempo para agregar, né? Para agregar, por exemplo, a ancoragem esquelética, os alinhadores, né? Tá? O uso dos fios novos, modernos, dos diferentes tipos de aparelho que aparecem sempre, né? E acho que isso é mais abraçado de uma maneira mais consistente pelas pessoas que tiveram esse passado seu, né, tá? Quer dizer, que cumpriram várias etapas para chegar até a especialização. Hoje eles procuram, isso é uma queixa que eu faço coletiva, né? Essa geração que está entre 25 e 30 anos, que está criando esse conceito de gostar das coisas fáceis, no pain, no gain, né? Quer dizer, na realidade, o sucesso vai ser proporcional ao ortodontista que você se tornar, né? Tá? E ninguém faz isso por você, né? Você tem que procurar os lugares certos e investir, né? Tá? Então, eu fico feliz de estar aqui hoje, de 2 pessoas que construíram sua história, né? Tá? E que são reverenciadas pela ortodontia hoje, né? Tá? Obrigado, professor. Obrigado. Bom, pessoal, hoje o tema, então, né, que a gente não falou do tema ainda, mas enfim, acho que vocês já sabem, né, pelos convidados. A gente vai falar um pouco de ancoragem esquelética e de MARP, né? Essa é a ideia hoje, é trazer os mini implantes aqui em destaque para a gente conversar o que de fato
é interessante, né, a gente fazer. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer é sobre o que o mini implante mudou, né? A ancoragem esquelética, na verdade, mudou a conduta clínica de vocês, mudou o consultório de vocês. Acho que essa pergunta é importante porque a gente está vivendo uma fase agora de um aparelho muito limitado, que é o alinhador. E nós estamos usando o mini implante para fazer coisas que o alinhador não faz, né? Para suprir uma demanda que o fixo faria de maneira muito fácil, né? Eu acho que eu vejo isso como um overtreatment. Eu acho que quando você usa um aparelho, quando você tem uma terapia que supre todas as necessidades, enfim, de dobra simples e de manejo simples, e você parte para uma outra que é extremamente limitada e usa mais uma ferramenta que talvez não precisaria se você usasse algo mais simplificado, que é um aparelho fixo, por fazer um gosto do paciente, eu não consigo ver uma lógica nisso, né? E eu acho que a gente, e de novo, né, essa questão da facilitação, ou seja, a gente simplificar demais as coisas, né? Eu acho que a ancoragem esquelética, ela veio para muito mais do que a gente tentar amplificar um movimento feito por um alinhador ou algo desse tipo, né? Eu acho que a gente tem, e vocês dois são um exemplo claro disso para mim e para o professor Dino, de que as coisas, o horizonte aumentou demais, né? O horizonte, eu acho que ele amplificou de uma maneira surreal com os mini implantes, com a ancoragem esquelética, quando bem usada, né? E quando com lógica. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês o que o MARP e o que o mini implante trouxe, né, de diferente para vocês em termos de previsibilidade e tudo isso. Quem quer começar? Então vamos fazer assim, ó, para ter o que falar os dois, você fala sobre a ancoragem e o Lê fala sobre o MARP, nesse ponto, nessa pergunta. Nosso visitante aí. Eu sou suspeito para falar de ancoragem esquelética, porque é uma paixão. E quando você fala de paixão, perde um pouco a razão. Né? Então, eu vejo com outros olhos. Mas é importante a gente destacar que a ancoragem esquelética é apenas um dispositivo. Ele não vai resolver nenhum problema que não seja primeiro, tem que passar por um bom diagnóstico. Então, você não constrói um bom tratamento, um bom ortodontista apenas com dispositivos ou aparelhos. Eles são artifícios para você tratar. Então, o que eu vejo hoje? A grande dificuldade, porque a gente fez um caminho inverso. A gente trabalhou primeiro o diagnóstico, né? E aí tinha um trabalho enorme utilizando o aparelho. E aí veio um dispositivo que simplificou e te deu mais previsibilidade e tirou a dependência da colaboração do paciente. Então, isso é uma coisa boa. E hoje, há uma inversão de valores. Muitas vezes se deposita um aparelho, um alinhador, um dispositivo de ancoragem, uma responsabilidade que não é dele. Você não pode depositar a um dispositivo que é apenas um dispositivo para o sucesso do seu tratamento. Então, eu ainda acho que para você ter um bom resultado de tratamento, o êxito começa pelo diagnóstico. E aí, a grande contribuição que o professor Leopoldino Capelosa nos deu, e não adianta nem alguém dizer que não, que sim, porque tornou lógico. A gente saiu das amarras da cefalometria. Então, minha formação foi maravilhosa. Eu tenho um pai ortodôntico, que foi o Dr. Newton, e aí o senhor conheceu, que abriu as portas da ortodontia para mim. Ele tornou acessível, né, a ortodontia quando ela era cara, e só se fazia em 2 polos, eu não vou citar aqui, mas quem não tinha oportunidade, não tinha condições financeiras, não fazia. Então, ele abriu de maneira pioneira, foi o primeiro curso de especialização, né, na Bahia, e de forma pioneira eu fui da primeira turma de especialização da BO, e que eu só podia ter condições de fazer ortodontia por conta desta pessoa que foi meu pai ortodôntico. E o bom dele é que ele tinha uma mente muito aberta e ele chamava pessoas independente da convicção dele, ele achava uma pessoa boa. E o professor Leopoldino Capelosa, fui várias vezes, ele se tornou até cidadão soteropolitano. Né? Você se tornou mineiro e soteropolitano. Né? Eu sou. Para quem não sabe, o soteropolitano é quem é de Salvador. Isso, então, o Dino de tanto ir na Bahia, né, em Salvador, ele soltou cidadão soteropolitano. Para nossa alegria, porque incorporou. E daí, a necessidade da compreensão
do que fazer, agora sim. Agora a ancoragem esquelética realmente revolucionou a nossa ortodontia. Então, aquilo que a gente usava em demasia, demasia que eu digo de laboriosa, bandar, todos os molares, barra transpalatina, PLA. Então, quem viveu essa época, na época a gente não tinha fios, né, pelo menos de nitinol, a gente no máximo tinha um twist flex. Então, a gente fazia muita alça e tal. E isso veio mudar o meu panorama. Eu digo, opa... E a minha formação inicial era bioprogressiva, com aquelas alças Las Vegas. Então, eu tenho casos brilhantes feitos. E fazia, né? Fazia, mas dava trabalho. E o conforto do paciente também era Não, muito. e assim, a gente para fazer uma mola Las Vegas, a gente demorava um tempo, uma moto de relação. É verdade. bom, mas aquilo me forjou. Né? A verdade é essa, a compreensão. Deu tempo. Então aquilo me forjou, né? Forjou minha mão. Aí eu falei, pô, mas esses caras são lindos, engrenados e tal. Não foi devido à ancoragem esquelética, foi do diagnóstico. Foi a curva de aprendizagem, dobrar fios, porque a gente fazia muitas dobras, compreender o que é uma boa oclusão, o que é você, né, transformar um paciente construir uma boa oclusão com uma boa face, e aí a contribuição que você nos deu, isso é bom viver essa época, né? A gente vivenciou a construção de um bom diagnóstico. Aquilo ali, para mim, cada dia que passava, eu digo, gente, agora faz todo sentido. E a ancoragem esquelética revolucionou isso porque foi um grande dispositivo acessível a todos os ortodontistas, porque se você pensar, é um dispositivo barato, né? Tá acessível a todo mundo. É o preço de um bracket hoje. E na época na época era assim, não, mas eu vou ter que mandar para o cirurgião. E eu disse, não, gente, vocês não têm que mandar. E aqui eu também agradeço ao Laurindo Forquim, uma outra pessoa que me ajudou muito nisso da minha carreira, que ele foi assistir um curso meu e fez, mas é você mesmo que coloca os mini parafusos? Isso nos idos de 2004, 2005, ele assistiu uma palestra minha. Eu vou te levar lá na Dental Press. Tá. Cheguei lá, ele botou 2 meninas, eram gêmeas, com 4 extrações. Agora você vai botar os 8 parafusos, você não disse que era fácil. E eu fui lá. E botei, filmando. Tinham pessoas assistindo, então foi transmitido ao vivo. E depois daquilo ali, as pessoas me disseram, não, cara, o ortodontista pode colocar. Isso é uma coisa simples. Então, se eu tivesse, né, utilizado a ancoragem, fosse uma coisa extremamente complexa, não ia pegar. Não é? Não ia pegar. Não ia. Quando se utilizava a ancoragem esquelética de forma muito complexa, quanto eu disse isso, né? Para mim, não. Quando houve essa desmistificação, eu disse, pô, olha, o custo-benefício é muito bom. Porque se eu fizer a instalação de um mini parafuso, é muito mais rápido, fácil, do que eu ter que instalar 2 bandas, fazer a barra transpalatina. Aí ele pesou. É mais confortável, né? Também para o paciente, né? Apesar de ter um passo... Mas eu acho que o ortodontista é mais egoísta. Eu acho que ele pensa mais nele que no paciente, entendeu? Então, assim, ele fala, pô, isso aí, pô, vai simplificar a minha vida. A gente faz assim. Se você perguntar das borrachinhas para prender o fio no bracket, elas são muito piores que os amarrilhos. Não tem nada a ver com o paciente. É comodidade. Eu penso dessa forma. Sabe? Eu penso dessa forma. O que traz comodidade, o que traz a simplificação e melhora o seu dia a dia na clínica. Então, eu gosto de dizer, vou até dizer, que eu sou dentista clínico. Eu não estou ligado a nenhuma instituição de ensino. Né? Eu até tive, né? Fui professor da Universidade de Feira de Santana. E também depois da Unime, mas assim, o meu prazer é sentar no mocho. Então, tudo aquilo que eu faço, mostro e publico, não é nada produzido através de pesquisa, é através do que eu faço no meu dia a dia na clínica. Então, eu tenho muita liberdade para mostrar, para dizer, gente, se eu consigo, vocês podem conseguir. Então, eu acho que simplificou, melhorou a previsibilidade dos nossos tratamentos e hoje é uma realidade boa. Então, incluindo a parte financeira, que você falou que
digamos aí, é um recurso sofisticado, digamos, eficiente, e o custo dele é compatível, né, tá? Não é proibitivo para ninguém. Né? Isso, perfeito. Mestre Alexandre, e o MARP, o que você acha? Bom, de um tempo para cá eu não consigo pensar a não ser migrando todas as coisas para o diagnóstico. Então, o MARP, ele é uma ampliação da possibilidade de junção e já é um procedimento concretizado. Né? Todos nós sabemos o benefício da disjunção. E essa perspectiva que o professor Dino criou, e a gente ficou até um certo ponto viciado nela, que eu só consigo ver qualquer ferramenta dentro de uma perspectiva de diagnóstico. Hoje é quase que automático. Tudo que eu assisto, hoje eu assisti uma aula de oclusão, e a visão do professor que deu a aula, o Alexandre Cardoso, e num determinado momento ele falou, do ponto de vista de oclusão, ele falou assim, pacientes mais horizontais não podem terminar com os incisivos muito verticalizados. Quer dizer, da nossa perspectiva, ele está raciocinando o nível de oclusão, e da nossa perspectiva, eu conversei com ele depois da palestra e falei assim, a gente fala isso de uma outra maneira. Né? No face curta, o melhor procedimento é diminuir o ângulo interincisivo. Então, da perspectiva dele, eu consigo, né, trazer para a minha. E o MARP foi isso. Foi um novo mecanismo que ampliou a possibilidade de junção. Ele estendeu, quando bem indicado, a possibilidade de a gente já fazer um procedimento que é consagrado. Sim. Não é verdade? O MARP veio para isso, para beneficiar e estender essa possibilidade terapêutica a uma idade mais avançada. Eu acho que esse foi o principal benefício dessa nova técnica. Show. E de novo, né, só pegando um gancho, é um protocolo que parece muito mais complexo do que realmente é, né? Tá? Porque os ortodontistas dominaram o processo também, ancoragem esquelética, né? Tá? E eu acho que essa ampliação da idade da disjunção provavelmente vai começar, pelo menos na nossa clínica, nós já criamos um protocolo, né? Ninguém acima de 16 anos é expandido com o protocolo convencional. Né? Porque eu tenho um trabalho publicado do clinical training que eu fiz clínico, né, tá? Mas fiz na minha clínica. Eu tratei, não lembro mais o número exato, mas de 80 a 90, porque eu comecei a fazer expansão muito cedo, né, tá? Né? E minha primeira expansão foi 76 por aí, né, tá? Então, em 90 em 80 eu já tinha uma certa experiência, por causa do centrinho você tem que expandir todo mundo, né? E daí, quando eu fui para a clínica, eu queria ampliar isso. O primeiro paciente do meu consultório tinha 17 anos, era uma moça, tinha uma síndrome Marfan, e eles são face longa genético, né, tá? E ela precisava da expansão, tinha canina infravesibular, e tinha 16 para 17 anos, eu fiz, e foi legal, né? Fiz a expansão nela, consegui tratá-la sem extração superior, extraí 2 molares inferiores para perder a coragem, ou seja, os pacientes verticais sempre foram muito favoráveis para mim por causa da experiência com fissura. E daí, quando eu fiz esse trabalho, eu não, parei de fazer a expansão. Eu propunha a expansão rápida nos meus pacientes, independente da faixa etária. Porque a alternativa era cirúrgica, e era muito complexo e cara, né, tá? E daí, esse trabalho me mostrou que a capacidade de expansão era pequena, né? Você podia comprometer periodontos se já houvesse algum indício de comprometimento, e tinha muita dor, entendeu? Uma dor que eu acho que os pacientes não mereciam passar, uma dor aguda, né, tá? Porque o paciente se oferecia a possibilidade de tratar sem cirurgia e ele queria abraçá-la, entendeu? Tá? Ele não queria ceder, né? Então, às vezes, ele faltava no consultório no dia de controle, porque não tinha aberto ainda, ele sabia que se ele fosse lá, eu ia parar de ativar, né? Eu criei um protocolo para aplicar no Journal, no International Journal of Adult Orthodontics and the Orthodontic Surgery, 1996. Por aí, tá? E daí, quando veio o MARP, acho que a camada mais beneficiada foi, porque, por exemplo, se você faz um diagnóstico, o cara precisa de expansão, mas ele tinha 18 anos, e eu tinha parado de fazer a expansão nesses pacientes, é difícil, mas não, um paciente com uma demanda pequena para cirurgia, né, tá? Então, esses pacientes eram compensados, transversalmente, né, tá? Então, acho que o grande trunfo do MARP nessa primeira faixa etária, né, vamos dizer, entre 17, 18, 19, 20 anos,
foi eles poderem acessar um tratamento que o diagnóstico estava pedindo e que a gente deixava de fazer por causa da complexidade, né, tá? Eu acho que foi mágico isso, né, tá? E daí vocês foram ampliando, né, tá? E hoje os casos publicados são maravilhosos, né? Você consegue, quase, a literatura sugere que a expansão cirúrgica pode ser replicada com MARP, né, tá? O que é uma vantagem enorme, né, tá? E complementando, é interessante que muitos ortodontistas, ainda hoje é importante falar, que eles ficam muito receosos em utilizar o MARP. Eu não, assim, gente, hoje a ciência está aí mostrando para a gente os benefícios da utilização do MARP e da expansão, e muita gente ainda está resistente à utilização do MARP por uma possível complicação cirúrgica, e a gente que faz, né, com certa frequência, sabe que não tem esses riscos, né? Eu achava muito mais arriscado, e me corrige, né, se eu estiver errado, aquelas tentativas que a gente fazia com RAIS em pacientes mais adultos que podiam causar necrose, uma dor. Então, assim, gente, não dá para gritar, ó. Colocou o parafuso, já é uma coisa que eu sei. Caiu o parafuso e pronto, né? Acabou, né? E é interessante que hoje, olha só que interessante, eu tenho, lá em Salvador, eu tenho muita indicação dos otorrinos, eles estão me indicando pacientes para fazer a expansão da maxila por meio do MARP. Eles estão vindo já com um protocolo feito pelo laboratório, que é da Kika, né? Que ele faz o protocolo. Ele, já fiz, o paciente já foi e tal. É só você instalar o MARP. Olha que coisa interessante. Quer dizer, os otorrinos estão cientes da melhora, do benefício, né? Que ele está pensando na cavidade nasal, né? E a gente, alguns ortodontistas ainda estão duvidando, sabe? Assim, receosos. Eu digo, gente, se a comunidade médica já sabe, porque isso já é comum nos ortodontistas, nos otorrinos, né? Por que nós não... ainda estamos duvidando, né? Nós não, eu não, nem o Alexandre, também nem vocês, mas por que os alguns ainda estão reticentes a utilizar? E é um protocolo muito seguro, né? A seleção dos parafusos, hoje você vem pronto, né, cara? Eu mando meus casos pro Alexandre, que ele faz as medidas para mim. Se for de 4, vem os 4 parafusinhos, 2 anterior, 2 posterior, desse tamanho aqui, você põe, instala, o expansor serve de guia, 4 gotas de anestésico, tá resolvido, né? É muito fácil, né, cara? É muito tranquilo, né? Eu utilizei o MARP de forma muito empírica, né? Parece que tudo que eu faço, assim, foi bem... Não, mas que você pegou no seu mesmo, então, né? assim, Pioneiro, né? Então, cara, a gente confeccionava o MARP. Hoje você recebe o MARP pronto, todo bonitinho, usinado. A gente soldava, né? Pegava o fio do Hirax, né? Dobrava e fazia. E não utilizava, agora a gente sabe, né? Não utilizava o parafuso mais adequado. Muitas vezes na região posterior a gente botava um parafuso de 8 milímetros de corpo. Não precisava nem de 3, né? Hoje a gente sabe, mas na época a gente utilizava o mesmo parafuso de forma empírica, né? E a gente tinha sucesso. É importante saber que a gente tinha sucesso. Mesmo não tendo um protocolo justo. Hoje, com o protocolo justo, eu digo aí, qual é o seu medo? Porque o próprio MARP é o guia de instalação. Muito e você sabe, as pequenas complicações que o MARP pode ter, depois até quero que você fale disso, das complicações. Eu acho assim que elas são superadas pela complicação de um início de uma necrose palatina, que geralmente a gente consegue controlar se o paciente estiver ligado em você, né, tá? Eventualmente a gente tem necrose que a gente não controla, porque eu já tive mais de um caso, já tive hemorragia de artéria palatina, porque o paciente fazia o 5º dia, que era o protocolo que eu usava, ele era um garoto de uns 28 anos, e a atresia dele era cirúrgica, se a gente não corrigisse com o expansor, e daí eu disse para ele, naquela época ele assinava um termo de concordância, eu fiz. Daí o dia que ele ia tirar o parafuso, ia fazer a avaliação final para ver se a expansão estava... Era um sábado, e ele viu que não estava aberto. Então o que ele fez? Não foi na consulta, eu tentei localizar ele, naquele tempo não tinha celular, né, tá? Ele morava na cidade próxima, Barra Bonita, e daí esses casos ficam marcados, né? Porque o cara me procurou na segunda-feira de manhã, antes de abrir o consultório, ele estava lá na frente, sangrando, com a toalha na boca, com hemorragia de artéria palatina. Porque o que fez? Ele continuou ativando o parafuso. E daí o parafuso mergulhou na mucosa, né? Tá? E
fez uma hemorragia. Sorte que a gente tinha o doutor Reinaldo, né? Porque eu fiquei apavorado aqui, né? Então, acho que esses pacientes são muito beneficiados nessa faixa etária. Mas eu gostaria de saber da opinião de você, principalmente, e depois do Henrique também, sobre como vamos protocolar a primeira idade, né? Tá? Quer dizer, olha, eu faço assim. Acho que isso é uma coisa importante para deixar claro para os nossos telespectadores e ouvintes, né? Que é, qual o protocolo que vocês adotam? Por exemplo, se eu vou fazer uma expansão nesse começo, nesse final de crescimento, no começo da vida adulta ou mais tarde, qual seria o protocolo? Incluindo a parte técnica dos parafusos, porque daí quem tiver interesse aí na plateia pode anotar, né? Tá? Sim. Quando a gente, primeiro, vai numa faixa etária, a gente teve um trabalho publicado de 15 a 18 anos, né? E depois a Felícia também publicou um trabalho de 12 a 15 anos. Então, nessa faixa etária, o MARP, a taxa de sucesso nos nossos trabalhos foi 100%. Mesmo porque é uma idade muito favorável. A técnica está bem indicada, porque era uma idade que o professor Dino falou muito bem, antes se tentava de uma forma tradicional. Então, nessa idade, na amostra que a gente fez lá na FOB, e aqui eu tenho que ressaltar a coordenação da professora Dani e da Felícia na participação do trabalho, nessa idade a gente percebeu que, pelo fato de ser uma sutura ainda em fase de ossificação, e às vezes até sem ossificação, porque o senhor publicou um trabalho e viu que a taxa de ossificação nessa idade era baixa, a gente adotou um sistema de usar mini implantes de 7x4. 2 mini implantes somente, sem precisar medida, porque a gente mediu, não foi uma coisa empírica, mas a gente fez as medidas e viu que a maior porcentagem nessa idade era de mini implantes de 7x4. E mesmo quando a gente passou a não adotar a medida, a gente viu que a taxa de sucesso continuava a mesma. Então, até 15 anos, a gente adota o critério de ter 2 mini implantes na região anterior de 7x4. A gente viu que era eficiente. A partir dessa idade, a gente adota 4 mini implantes, né? E aí já é necessário, 17... A partir dos 18, Léo? 17, 18 anos, a gente já adota a 4 mini implantes. E aí a necessidade da tomografia para que a gente possa fazer a medida desses mini implantes. Aí a gente faz a medida mediante a tomografia. E, de novo, num trabalho do Rodrigo Naveda, a gente teve também numa taxa de 17 a 25 anos, no trabalho do Rodrigo, de 18 a 25 anos, a nossa taxa foi de 100%. A gente não teve nenhum caso. E aí a gente vê, né, o benefício dessa técnica, que é ampliar, igual o senhor falou muito bem, ampliar até 25 anos a porcentagem de sucesso de 100% de um procedimento que a gente tem que ressaltar, que é a adjunção. Então, acima de 17 anos, a gente adota as medidas na tomografia, professor. Tá escolhendo os mini implantes. Faz sentido, né? Os trabalhos que a gente fez para tentar investigar a sutura mediana na maxila mostram, com tomografia, mostram que a variação é intensa, né, de espessura do palato, da progressão da forma do palato, da espessura do palato da região da anterior para posterior, e as dificuldades esperadas, né, quando você tem uma variação muito grande na quantidade de ossificação, né, tá? Então, eu acho que a partir que você falou, acho que esse protocolo, a partir do começo da fase final de crescimento, o MARP é soberano, né? Acho soberano. Ele amplia muito a taxa de sucesso, que, de novo, não vale a pena você expor um paciente a um risco que antes a gente expunha através de uma disjunção que era necessária pela não possibilidade de fazer com um procedimento mais sofisticado, né, que era expandir de maneira aleatória. A gente fez isso, colocava um disjuntor e expandia de maneira empírica até, né? E hoje não, a gente sabe que nessa faixa a gente com certeza vai ter sucesso. Agora, eu acho que o mais importante é que mudou a técnica, mas o acompanhamento sempre deve ser perto, né? Eu tenho um critério de acompanhar os meus pacientes de disjunção, eu peço para retornar com uma determinada frequência, aviso meus pacientes
eu quero ver no início com uma frequência mais perto, né? Para avaliar esse efeito colateral. Até porque, né, você acha que se o parafuso caiu, o paciente não perceber, enfim, arranca o molar do lugar, né? O efeito colateral vai ser o mesmo, né? O RAS, ele vai ter o alarme, né? E o MAP também vai ter o seu alarme. Né? Então, acho que a adjunção é um procedimento para ser acompanhado de perto. Desde quando era feita de maneira tradicional, como agora. Viu? Vamos continuar a idade antes dos 16 anos, por aí, como parâmetro, né? 15, 16 anos, antes. Quando que você acha justificado usar o MAP? Porque o expansor convencional trabalha bem, principalmente na dentadura mista e no começo da permanente, ele trabalha muito bem. Se tiver uma boa inserção de pré-molar, né? 2/3 de raiz formada. Eu tenho uma casuística, eu já expandi muita gente. E a gente não tem problema. Eu tenho um caso de uma menina que tinha 14 anos na Profis, braquifacial, muito madura para a idade dela, que não abriu. E daí o Dr. Reinaldo insistiu porque eu chamei ele para uma provável cirurgia, com acesso cirúrgico, falou, não, vamos mudar o desenho do aparelho, que provavelmente expande, acho que o parafuso ficou muito baixo. Daí nós fizemos uma expansão e não abriu, né, tá? Naquela época a gente não tinha investigação com a tomografia, provavelmente ele ia mostrar um estágio avançado, porque isso acontece, né? Mas só para deixar isso claro para quem está nos vendo, abaixo dessa faixa etária, eu concordo com você, acho que a partir da fase final de crescimento até os 25 anos, esse protocolo é muito bom, né? E antes, quais seriam as situações em que você recomendaria lançar a mão? Bom, professor, o MAP, numa idade muito precoce, onde a gente tem um sucesso da adjunção convencional, eu acho que ele só se justifica quando você tiver uma ancoragem comprometida. Isso, não é? Quando você tiver os dentes de ancoragem impossibilitados de suportar o aparelho que já tem sucesso nessa época. Sim. E dentro da visão do senhor, que leva a gente a criar protocolos, né? Eu falo isso. Então, numa idade precoce, não justifica você trocar um procedimento de sucesso para um procedimento que é mais invasivo que um disjuntor tradicional. Não é verdade? Então, eu acho que ele, só numa situação de comprometimento, justifica-se o MAP. E numa outra situação, na situação do MAMP. Né? Quando a gente esgotou a possibilidade da máscara, e aí a gente tem uma alternativa que veio suprir uma janela, né, de intervenção no caso do MAMP, que é a tração apoiada no mini implante. Acho que até eu estava pensando na indicação do MAMP, né? Porque acho que até saiu um artigo agora mostrando que até a tração é muito parecida, né? Sim. Em relação ao resultado. Sim. Eu acho que, por exemplo, um paciente que a gente tem um problema, você já começa a perceber ali que ele tem um problema de espaço, mesmo com a expansão para os caninos, por exemplo, um cara que não pode ter um efeito dentário, nem que seja mínimo, acho que de repente o MAMP é muito interessante, né? Sim. Acho que nesses casos seria muito legal. E a gente tem agora a primeira evidência, acabou de ser publicada, a primeira evidência da literatura com follow-up de longo prazo, 5 anos, né, tá? Eu vou mostrar esse artigo na minha aula amanhã. Porque esse é o meu ponto de vista. Eu até brinquei no curso que eu dei aqui terça-feira, né? Que a gente que costuma ler e é clínico, né, tá? A gente gosta de ler os trabalhos que trazem a certificação científica da tua impressão clínica, né, tá? Então eu sempre disse para meus alunos, olha, acho bobagem você botar um expansor. Não, em termos de pesquisa, tudo bem, tem que ser feito, né, tá? Mas esse trabalho, por exemplo, mostra que as idades favoráveis à expansão rápida da maxila convencional não justificam o uso da ancoragem, porque os resultados são muito parecidos. Sim. E as ligeiras vantagens são estatisticamente significantes, mas a maior delas é 0,6 de milímetro, que clinicamente não tem significado, e desaparecem 5 anos depois. Entendeu? Então, inclusive as vantagens da área nasal, né, que já são citadas no trabalho da Dani também, elas desaparecem depois de 5 anos. Então, eu fico feliz com esse resultado e com essa postura sua, porque isso reforça o protocolo. Acho que é muito importante a gente criar protocolo para as pessoas que vão iniciar, que vão começar a ter sua vida clínica, né, adotarem, né, porque isso carrega uma experiência clínica e quando ela é boa, ela vai ser evidenciada, quando ela é correta, ela vai ser evidenciada cientificamente. Tá? Depois eu vou fazer uma pergunta para você para depois dos 25 anos. Vamos passar um pouco a bola para o Henrique. Senão ele fica nervoso. Ele é visita. Henricão,
E hoje a gente aproveitou para fazer uma reunião durante as aulas lá no congresso para ver as perguntas. E assim, quanto tempo mais ou menos vocês acham? Eu acho que ali no paciente de 16, 15 anos, ainda acho que os 90 dias ali são bons para formação de osso, né? E tocar a mecânica. Mas num paciente numa fase mais adulta, como é que vocês fazem essa preservação da formação do osso na sutura, né? E quais os fatores que influenciam também na velocidade dessa reparação? E quanto tempo em média, mais ou menos, para entrar com a mecânica fixa, enfim, continuar tocando o caso, pós-MARP, pós-expansão? Eu acho que em relação ao MARP, o Alexandre, ele é meu consultor. Eu também. Então é meu consultor, né? Então, assim, a experiência que eu tenho com o MARP em relação a tempo, a gente sabe que os pacientes adultos, eles vão demorar mais tempo para reparar a sutura mediana palatina. E aí a gente precisa ter um cuidado todo especial em relação a preservar aquela expansão que foi feita. Então, eu, de costume, deixo o MARP, né, lá como um sistema de contenção da expansão, né, porque depois que você manteve o MARP com 4 parafusos, ele mesmo fica estável no palato. Né? Você tira os braços, pode fazer a movimentação ortodôntica, mas no mínimo eu deixo lá 6 meses o MARP lá instaladinho. Eu aprendi com o Alexandre, eu acho que ele é mais capaz de me responder, mas eu aprendi com ele que quanto menor a velocidade de ativação, né, Alexandre? Você ia falar então, menor a velocidade de ativação do MARP, você vai ter uma reparação mais rápida, isso. Mas eu deixo no mínimo, meu protocolo são 6 meses, né? Até eu gosto, né, Alexandre, de avaliar, fazer uma segunda tomografia, né? Show. Não custa nada. Então, assim, o paciente vai agradecer, né? Por quê? Porque existe uma variação. Então, quando você vê lá um trabalho científico mostrando que tanto tempo repara, naquela amostragem pode ter um cara que demorou 1 ano e teve outro cara que demorou 6 meses, assim. E o meu paciente não é estatística, né? Eu agradeço a todas as aulas de estatística do Davi normal, mas meu paciente é individual, então precisa ser individualizado. Então, eu tenho essa postura porque eu aprendi com o Alexandre, mas deixa o Alexandre responder essa vida dele. Eu não vou ficar nervoso, não, se ele responder. Foi uma curiosidade desde o início, né, quando eu me envolvi com a técnica, foi avaliar essa possibilidade de ossificação. Né? E eu tive a felicidade de produzir essa amostra. Né? Então, a gente fez uma amostra de pacientes adultos e acompanhou esses pacientes em épocas diferentes. E avaliou, e o resultado que a gente chegou é que os pacientes, depois de 6 meses, eles já adquiriam mais de 50% de ossificação, né, nessa idade. E a gente percebeu outras coisas, né, também. Algum desses pacientes, no início, a gente adotou um protocolo mais rápido, de 2/4 de volta. E, por coincidência, quando a gente foi avaliar a amostra com relação à ossificação, a gente percebeu que esses pacientes estavam no estágio mais atrasado de ossificação. E isso tem lógica, né? Quanto mais a idade, mais a idade, que era o problema. E o que me chamava a atenção, o que me baseou até para montar a metodologia desse estudo, foi a adjunção cirurgicamente assistida, né? Que tinha esse viés, né? Esse viés, né? Então, a gente percebeu isso, que depois de 6 meses, mais de 50%, mais de 80% dos pacientes estavam com 50% de ossificação. Então, a gente preconiza que no mínimo 6 meses, né? Agora a gente está montando uma nova amostra para comparar se existe alguma diferença, se ocorre alguma diferença depois dos 6 até os 12. Né? Porque, para ver se justifica a manutenção desse aparelho um pouco mais. Tá? Mas no mínimo 6 meses. E a ativação? Qual que é a ativação protocolar? Nessa faixa etária, vamos dizer, nessa primeira que a gente conversou aí. Baseado nisso, a gente adotou de novo protocolos bem definidos com relação à disjunção. Né? Se eu pego um paciente numa fase favorável, onde o índice de acerto é 100%, ou seja, até 25 anos, a gente adotou uma ativação 1/4 de volta de manhã e 1/4 de volta à noite. Sendo que, depois dessa idade de 15 anos, quando a gente avalia a presença do diastema, a gente tomou a conduta de abaixar para uma ativação por dia
para que ela seja o mais lenta. Eu acho isso super consciencioso. E olha como tem gente, como nós devemos muito no presente que nós vemos na ortodontia o passado, né? Um cara chamado Isaacson fez um trabalho, cara, isso é década de 70, no máximo década de 80. E ele tem uma frase muito interessante, diz o seguinte, ó, na expansão rápida de maxila, a melhor taxa de ativação é aquela que corresponde à feita ativação à separação similar dos dois ossos, entendeu? Que é uma circunstância que você cria quando você tem um paciente até 12 anos, 11 anos, ou então quando você faz um MARP nessa faixa etária produtiva, né? Ou seja, o ideal seria você rodar o parafuso e os ossos se separarem. Isaacson e Murphy, tempo que era escrito em papiro ainda. Né? Você vê como a clínica, cara, a clínica é uma coisa muito importante. Por isso que eu valorizo muito o RAS, né? O protocolo do RAS, os protocolos do RAS foram desenvolvidos por ele, né? O cara em menos de 10, aproximadamente 10 anos, tem mais de 400 casos documentados de expansão rápida maxila, né? E ele era um cara bruto, um cara mecânico de grandes resoluções esqueléticas. Eu imagino o RAS trabalhando hoje com a coral esquelética. Ia virar os negócios na cabeça. Ele ia separar você. Até você ia passar aperto com o lado do rato. O cara não era fraco, não. Ele não era, ele né? Ele está vivo ainda. Né? Não, mas é o mesmo pensamento da distração osteogênica. Isso. Você faz a ativação extremamente lenta para dar tempo da reparação. Quanto mais tempo você dá para fazer... Quanto menos abertura, né? Isso. Solta, né? Claro. Se você afasta as extremidades, as bordas, vai ser mais difícil de você criar aquela ossificação. Isso pra gente, eu acho que é muito lógico isso. Mas a gente precisa, claro, dos trabalhos do Alexandre para certificar isso. A ossificação vem de trás para frente, né? Ou não? Não existe um padrão. Não existe. No MARP não existe um padrão. Tá. É porque... Cicatrização, né? E teve um fator irritante, né? Porque a manutenção do MARP, ela atrasa a ossificação. Então, a região mediana, onde os parafusos estão instalados, em 100% da amostra, era a região que não ossificava. Então, existe aí, né, um viés, que é manter o disjuntor para permitir uma ossificação, e ele vai atrasar na região mediana, e tirar o disjuntor e talvez perder um pouco. Então, a gente precisa justamente de um outro trabalho. Né? Porque... E existe o sinal clínico do fechamento do diastema ou não? Nesses pacientes? Sim. Fecha? Fecha. Tá. Quando isso é uma outra percepção que a gente teve. Né? Quando a gente abaixa a ativação, o fechamento é bem mais espontâneo. Bem mais espontâneo. Tá? A ossificação é mais fisiológica e o fechamento também E você acha que uma ativação lenta seria 1/4 a cada 2 dias, mais ou menos? Ou pode ser 1/4 por dia? 1/4 por dia. Tá bom. Tá? Então, em média, as disjunções hoje nos pacientes adultos estão durando aí 30 dias, no meu protocolo, 30 dias, 35 dias. E você acha que, por exemplo, nesses pacientes, por exemplo, eu pego um paciente 3 que tem uma deficiência maxilar no transverso, a sobrecorreção ela é indicada no adulto ou melhor não? Melhor corrigir o necessário? Não, acho que ela é indicada. O protocolo, o meio que a gente tratava continua, o MARP só ampliou essa possibilidade. Então uma sobrecorreção é bom. Sim, uma sobrecorreção é bom. Show. Viu? Eu acho assim, ó, uma dos desejos que nós temos com o podcast, né, é numa linguagem formal, onde as pessoas, por exemplo, estão misturando experiência clínica com o que já fizeram de publicação, poder passar para os ouvintes, né, protocolos de ação. Se eu tivesse assistindo essa aula, eu estaria muito preocupado justamente em obter essas informações, né, que a gente já podia resumir, como você disse, né, até fazendo um paralelo entre a expansão convencional e o MARP, né, o MARP não tem indicação, enquanto a expansão convencional comprovadamente tem sucesso, que é essa faixa até 12, 13, 14 anos. Após isso, antes disso, você só colocaria o MARP se você tivesse dificuldades de ancoragem para o aparelho, o que tomaria a qualidade ortopédica e incentivaria a movimentação dentária que não é desejada nesse período, né, tá? Nesse protocolo. E daí você considera seguro o protocolo, a expansão, perdão, depois da fase do crescimento até os 25 anos. 100%, e você não é que você considera, você tem 100% de sucesso em mais de um trabalho. Sim. Né?
E nesses pacientes, nos mais jovens, você usaria os 2 parafusos. E entrando a partir de qual faixa etária você recomendaria os 4 parafusos? 17 anos. 17 anos. 18 Então, anos. acho que isso são parâmetros importantes, Sim. tá? É que essas coisas a gente tem que estar na cabeça. Esse podcast então, tinha que ser cobrado. É muito bom isso aqui. É muito Não bom, dá para dar isso de graça. É muito bom. É muito legal. Então, você vê, a gente está construindo aqui protocolos que vocês têm que considerar, porque nós estamos falando com pessoas que são expert, clinicamente têm uma grande experiência e, principalmente, tem suporte de literatura hoje, né? Estão gerando pesquisas, né? Tá? Progressivas, lá, principalmente em Bauru, né? Tá? Né? Bauru, a Faculdade de Odontologia de Bauru, a gente tem que reverenciar o Departamento de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, porque ele tem norteado o caminho da ortodontia brasileira e muitos outros centros estão se desenvolvendo também por esse exemplo, né, tá? Daí, só para fechar isso, Alexandre, e depois dos 25 anos? Até quando e como? Depois dos 25 anos, a gente teve uma amostra de 25 a 40 anos, né? Que a taxa de sucesso foi 80%. É bom. Isso, bom demais, você é doido. E eu lembro que num grupo de estudo, né, o senhor me fez uma pergunta a respeito do protocolo que a gente adotava nesses pacientes, que era a corte-perfuração. E naquela época a gente fazia uma corte-perfuração nos pacientes acima de 22 anos, era quase que um critério fazer a corte-perfuração. O senhor me fez essa pergunta. E baseado nesse trabalho também, a gente percebeu que a corte-perfuração também é uma região que atrasa a ossificação. Muita agressão, né? Você agride. Então, agora, a gente tem tentado, né? De novo, a gente está construindo esses pacientes de novo, porque não é todo dia que você faz uma disjunção. Uma amostra é difícil de ser construída. Difícil. Né? Não é um procedimento que você faz como rotina. Então, por sinal, eu tenho 3 pacientes, né, que a gente ampliou a idade da corte-perfuração justamente para diminuir a agressão. Sim. Então, até 28 anos, a gente não está adotando a corte-perfuração e teve sucesso nos 3. Isso traz um novo protocolo, que é diminuir a agressão ao paciente, tornar o procedimento menos invasivo. Né? Então... E aumentar a velocidade de reparação. E aumentar a velocidade de reparação. Porque, querendo ou não, quanto menos tempo o paciente ficar com o MARP na boca, né? Melhor, por questões até de conforto, né? Porque é um aparelho robusto, né? Viu? E isso reforça de novo, né? Porque quem desenvolveu o primeiro protocolo de expansão rápida da maxila cirurgicamente foi a Baylor. Tinha um professor chamado Bruce Eppinger e depois o Larry Wolford, né? Tá? E o Larry Wolford... a técnica dele, né, preservava a sutura mediana. Eu não sei se a técnica originalmente dele, a Paula até pode... Nós estamos aqui contando com a presença, né, da esposa do Henrique conosco, ela é uma cirurgiã experiente e muito bem formada, mas nós tivemos a chance de trabalhar com esse povo de perto, né, durante 2 décadas quase. E daí eles poupavam a sutura mediana na maxila, né, tá? Na cirurgia. Acabamos de fazer um caso cirúrgico agora, sem MARP, porque o cirurgião quis fazer sem MARP e eu achei que foi razoável, por causa da técnica, que é uma técnica de liberação total. Só fica a aparelho lateral do nariz, né? Tá? E aqui no meio eles rompem com o parafuso, né? Tá? Né? Então você vê, eles conseguem. De fato, eu acho que essa orientação paralela do procedimento cirúrgico, ou seja, cortando a porção de espinha nasal até perto da... Esqueci como chama esse ponto aqui. Na ponta da crista entre os incisivos, eles cortam e fragilizam a sutura mediana, daí rompe ela na cirurgia, né, e fecha o parafuso de novo, né, tá? Então você vê, é uma sutura que talvez de fato o rompimento dela não seja primariamente importante para você conseguir a expansão com o MARP, né? E de repente se ela tem um efeito negativo, né, tá? Mas isso tem observação ainda, né? Isso. Tá? Isso não é protocolo ainda, tá, moçada? Então, Mestre Henrique, vamos partir um pouquinho agora para os mini implantes, né? Hoje, de novo, a gente conversou hoje à tarde lá na aula, no congresso, e uma das coisas que eu por coincidência, comprei mini implante hoje, né? E os caras estão com um cardápio de mini implante que está extenso, né? Tem mini implante e as mudanças são milimétricas, né? Ou seja, de 1 para 2, de 2 para 3, enfim. E aí eu fui falar com você sobre isso, né? E aí você me falou daquele artigo, o senhor estava até procurando aqui no celular, porque a gente manda para os nossos alunos quando eles vão começar a instalar mini implante, para justamente eles terem um parâmetro de escolha e não
Porque não precisa de 50 mil mini implantes, né? A percepção que eu tenho, e as meninas do stand hoje comprovaram isso, é que eu falei, mas e aí? Ela falou, doutor, quando lança um mini implante novo, só vende ele. Ou seja, as pessoas não têm muito critério na escolha, né? Nem quer ver a novidade, né? E eu fico puto com isso porque é ruim, né, cara? Você ter que lançar mão de 5, 6 medidas de mini implante que clinicamente às vezes não fazem nem diferença, não tem uma diferença tão grande assim, né? O perfil transmucoso de 1 para 2, dependendo da região, isso não vai mudar absolutamente nada, né? E o que você me fala, assim, qual protocolo você adota em relação à escolha desses mini implantes e regiões? Primeiro que eu acho que para o ortodontista, ele ter uma grande quantidade de mini parafusos é terrível. Porque cria até em você uma certa incerteza de qual utilizar. Na verdade, olha só, eu gosto muito de coisas simples e eficientes. A simplicidade é talvez a coisa mais difícil que a gente possa ter, né, com eficiência. Então, eu só uso um tipo de mini parafuso, tanto para o buccal shelf quanto para o IZC, porque a gente estava conversando a respeito de parafusos extraalveolares, né? E aí, o que eu fiz? Eu tenho uma casuística muito grande de IZC, né? Eu peguei 10 pacientes, então são 20 parafusos que eu avaliei, de sucesso, né? Que obtiveram uma boa estabilidade, e eu tenho um protocolo todo meu, que eu digo todo meu porque é do jeito que eu faço e que eu ao longo dos anos aprendi, e que eu não tenho, por exemplo, o problema do buccal shelf incomodar a bochecha. A gente viu isso hoje lá numa aula. Por quê? Porque eu acho que o buccal shelf, a cabeça do parafuso, ele deve ficar bem próximo da mucosa ceratinizada, no lugar exato de um parafuso intraalveolar. Entendi. No mesmo volume, né? No mesmo lugar, no mesmo volume. Então, por exemplo, meus pacientes não têm nenhuma queixa em relação ao trauma da bochecha. Então, eu vejo muito parafuso indo para a região vestibular. Então, entendi. Eu peguei todos esses pacientes que tinham uma boa acomodação da cabeça na mucosa ceratinizada. Então, você vê que o parafuso ele sai na linha mucogengival e a cabeça fica encostada na mucosa ceratinizada. E peguei e fiz tomografia desses pacientes. Deixa eu avaliar aqui, né? O que está, o quanto está entrando no seio maxilar. Porque, à primeira vista, quando você vê a crista infrazigomática, você se toma por paixão, mas é amor de carnaval. Por que eu digo isso? Porque quando você vê aquele volume ósseo que você faz a tomografia, você vê que é bonito por fora e vazio por dentro. Nada, é vazio por dentro. É um amor de carnaval. Então é amor de carnaval. É sem conteúdo, é sem conteúdo. É amor de carnaval. Então, eu olhava para a crista infrazigomática e nunca me apaixonei por ela. Então, eu fiz tomografias em todos esses pacientes e tive a chance de publicar, não essa pesquisa, né, porque eu sou clínico, mas eu coloquei uma série de tomografias mostrando que o parafuso, ao meu ver, o ideal, ele deve ter 8 milímetros de corpo e 4 de perfil transmucoso. Esse seria o cenário ideal. Mas como eu não tenho, e o parafuso que eu utilizo, eu gosto muito da PEC Lab, né? Porque ele é de titânio, eu acho ele maravilhoso, tudo. Muito afiado, um bom corte, né, cara? Um bom corte, uma boa estabilidade. E se surgir outro, eu não tenho nenhum vínculo. O Dino sabe, vocês sabem que eu não tenho nenhum vínculo comercial com a PEC Lab. Eu pago meus parafusos, eu não recebo. Inclusive, eu acabei de pagar os meus lá. Então, assim, eu não vejo a indicação, né, de parafusos em que o comprimento total do corpo e do perfil transmucoso ultrapassem 12 milímetros. Verdade. Então, para mim, o parafuso com 10 milímetros de corpo e 2 de perfil transmucoso serve tanto para o IZC quanto para o buccal shelf. Mas aí eu queria colocar uma observação, né? Porque o Gui falou, e o parafuso com 4 milímetros de perfil transmucoso? E se você quiser colocar a cabeça do parafuso mais prooclusal, né? Então, assim, você pode usar 4 milímetros de perfil transmucoso. Deixa ele bem vertical, né? Mas, assim, na minha experiência ao longo de 20 anos fazendo a conética elétrica,
eu não vejo a necessidade de colocar o E o parafuso vetor para muda muito usar. pouco, não muda aí? Muda muito pouco. E outra coisa, vai incomodar, É. vai atrapalhar, vai ferir a bochecha. Então, essa história assim, o IZC alto, eu fico imaginando, meu Deus, o cara vai introduzir um parafuso maior numa parte da crista infrazigomática, onde ela é mais pneumatizada, né? Então, eu tenho um protocolo todo voltado para o IZC, isso eu já publiquei em mais de um artigo, e eu fico assim, gente, por que as pessoas, que eu digo assim, os ortodontistas mais jovens, eu acredito que eles perderam um pouco o hábito da leitura, que eu acho que é dessa geração, né? Ela é muito imediatista. E está tudo escrito, está lá desenhado, está com as tomografias. Então, eu tenho um local específico para justificar esse tamanho de parafuso, que eu coloco sempre entre o primeiro e o segundo molar, na distal do primeiro molar. Por quê? Porque mesmo que o paciente tenha pouco osso, que é o caso dos dólico-faciais, a raiz disto-vestibular do primeiro molar, quando você incorpora um tubo que tem 10 graus de torque, ela vai se afastar da cortical vestibular. Isso, o E aí roda um pouquinho, né? Para dentro da distal. Isso, aí a raiz afasta. Então, é nessa região, entre um primeiro e o segundo molar, que você bota aquele mini parafuso naquela região e você vai ter espaço, né, para que o molar passe. Mas, para isso, o parafuso precisa estar com uma boa verticalização, né? Então, isso era a minha próxima pergunta. Então, assim, a técnica, ela é simples, mas ela é dotada de tantos detalhes que fazem a grande diferença. Então, assim, você, para ter sucesso, você passa por uma curva de aprendizagem que eu vejo, assim, palestrantes, né, que falam de âncora esquelética, de parafuso extraviolar, e quando eu olho, a cabeça do parafuso está afastada da mucosa. Quando ela está afastada, pronta pra obviamente, ele jogou o corpo do Pronta parafuso pra para próxima das raízes. É. Incomoda a bochecha. Gente, mas eu já publiquei tanto isso. A colocação, então, é vertical, né? A colocação é mais vertical, né? Então, você deve introduzir 3 a 4 milímetros acima da linha mucogengival e você coloca ele o mais vertical possível, sendo que o limite de instalação desta cabeça, ela deve ficar abaixo da linha mucogengival. Isso é muito importante. Aí, se você coloca um perfil transmucoso maior, o que acontece? Se você colocar nessa altura, o que eu observei nos 20 parafusos lados, você vai entrar maior porção do corpo no seio maxilar. Então, não justifica aumentar. E se você quiser... ele não está grudado no osso, quiser ele está no vazio, né? Você quiser colocar a cabeça do parafuso mais oclusal, eu não vejo, na minha concepção, a vantagem disso. Só desvantagem, porque vai atrapalhar a higienização, vai incomodar a bochecha do paciente. Então, eu digo, gente, é muito mais fácil você colocar o parafuso encostadinho lá na linha mucogengival, com menor trauma. E biomecanicamente, que é o que a gente não tem, é a melhor posição, em todos os sentidos. E aí você faz a diferenciação da sua mecânica em relação à altura do gancho que você vai instalar, o local onde você vai instalar. Mas deixa o parafuso onde você tem maior índice de sucesso. O prognóstico melhora, maior conforto do paciente e biomecanicamente melhor. Então, ajusta lá os ganchos, a altura que você quiser, na distância que você quiser. Trabalha com a linha de ação de força, variando a região anterior e deixa o parafuso onde ele é mais eficiente, onde tem um menor índice de perda, onde você vai ter menos inflamação, onde você tem espaço para colocar. Então, eu já escrevi mais de um artigo sobre isso, né? Eu sempre coloco entre o primeiro e o segundo molar. Essa dica é interessante até para as mini placas, por exemplo, do Declerc. A gente colocava mais alta, cara, a gente perdeu muita placa na maxila por conta disso. Porque ia para tomo, via a curvona lá, falava, nossa, aqui tá lindo. Aí põe o parafuso, dava 2 rosqueadas e falava, Não. Inclusive hoje a Paula mostrou o protocolo da gente de instalação, né, passo a passo das mini placas. E para tratamento da classe 3, então a gente adotou, e eu mandei até as fotos para o senhor, não foi, Diogo? A gente usa muito a placa em Y, né? E é importante que esses parafusos, porque o paciente padrão 3 tem um osso muito delgado, né? Então mais frágil, e pacientes jovens, o osso não é maduro, né? Então, para mim não faz sentido botar placa reta nesses pacientes.
Porque se você vai colocar o elástico numa placa reta, há uma tendência de giro. Então você Eles tem... E até se o parafuso Não, for e- perdido, a placa faz um movimento não, pendular, né? não. Pendular. E as placas em Y, elas abraçam, né? E a Paula mostrou hoje lá as placas abraçando. Até um aluno estava lá no congresso e perguntou, mas é você quem dobra as placas para ficar toda acomodada? Eu disse, não é ela mesmo. É. O cirurgião consegue pegar no alicate e dobrar. Os caras então, que assim, fazem ela tem abdominal, esse É, amigo. faz. um treino É. muito grande, E né? hoje, A né, quantidade então- de placa que ela já coloca, tanto os meus alunos, minha é muito Se grande. o cirurgião ficar com dificuldade de fazer essas dobras na hora da cirurgia, ele pode mandar imprimir. Faz a tomografia, imprime a parte do zigomático da maxila ali, adapta a placa antes, né? Mas sabe qual é o problema disso? É o custo. É. Porque É. o que acontece? Muita gente não utiliza e tenta usar o outro protocolo do Benedict Wilmes com mini parafusos na arcada Cai inferior. muito. O que eu particularmente não gosto, porque é uma janela de oportunidade. Tipo assim, se você perder aquele mini parafuso, você está perdendo... Não tem onde pôr de novo, né, cara? Não tem uma terceira janela. A terceira janela É a cirurgia. já é a cirurgia. É. Então, cara, eu gosto muito das mini placas porque a gente tem tido resultados E os maravilhosos. resultados são melhores, inclusive, que a tração normal, né? Assim, então, assim, a verdade. segurança. Zigomático e tudo, né? E outra coisa importante, né, para fazer um comparativo entre você usar um mini parafuso na arcada inferior a mini placa, o mini parafuso, para ele ficar estável numa região onde você tem a maior quantidade de osso, um osso de mais densidade para suportar o elástico, ele tem que ficar mais apical. E na mandíbula, é histórico que você tenha, anatomicamente, uma faixa de mucosa ceratinizada muito estreita. Então, a inflamação é a realidade de quem usa o parafuso. Então, assim, as pessoas começam a simplificar, né? Por quê? Entre duas mini placas e dois mini parafusos, há de convir que é muito mais simples você botar um mini parafuso. Sim. Mas o que você precisa entender é que aquela janela de oportunidades não te dá a oportunidade de você errar. perder, de errar. É um ser humano. E o ser humano precisa saber, né? Incomoda Assim, ó, muito. Incomoda muito. E a falha mini incomoda placa, muito, pô, hoje a gente mostrou, você viu, não fala a quantidade de mini placa. A Paula consegue fazer com que a mini placa saia em mucosa ceratinizada, Exato. então incisão, e a mucosa ceratina veda, então ele tem uma acomodação boa. Vocês já viram quantos casos que a gente já mostrou? Então isso traz conforto ao paciente, né? Sim, sim. Aquela inflamação recorrente na mucosa alveolar, do mini parafuso na região inferior, para a técnica MAMP, aquilo para mim, na minha humilde opinião, tá? Assim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E o benefício maior ainda, quer dizer, eu não sei se eu estou misturando um assunto ou se vale a pena falar nisso. Com certeza. Porque qual seria a vantagem das mini placas em relação ao MAMP? Na minha humilde opinião, ou então a ancoragem do Benedict Wilmes, que ele utiliza o Hirax apoiado em 2 mini parafusos. Porque a gente sabe que, historicamente, a classe 3, mesmo depois de crescendo, ela tende a piorar. E o que é melhor? As mini placas, a gente só vai tirar se o cara insistir muito depois lá dos 22 anos. Né? Então, assim, a gente sabe que pode piorar muito. Você acabou o tratamento em 17. 17 aos 25, ele pode piorar. E a mini placa te dá o conforto de você ver. Se tiver piorando, o paciente usa o elástico, porque eu sei que aquilo também ajuda. Não ajudou no tratamento? Ajuda na contenção. É o único Verdade. protocolo de 3 que permite a contenção a longo prazo. A longo prazo. Que é o que Olha, precisa. aí eu digo, gente, mas isso é a maravilha. Pense assim, que sempre a classe 3 assombrou a gente. Ela não é só me assombrava. Né? Né? Porque o 2 era mais fácil de tratar, né? Mais mas estável, o 3 né? sempre era aquela assim, acabou de crescer. E aí vinha a surpresinha, não para de crescer mais. Não, porque o 3 responde a longo prazo diferente do 2, né? O 2 acabou o tratamento, vai fazer o quê? Ele vai piorar? Vai entrar uma mandíbula? Não é, né? Mas no máximo o melhora, 3 né? então... O 3 pode piorar. Então, o 3 pode piorar. E o protocolo da gente, por exemplo, eu costumo num paciente vertical, aquela paciente que eu mostrei lá, eu utilizo um alinhador na arcada inferior com elástico apoiado no próprio alinhador, nem na placa
Porque aí força o paciente, ao invés da mentoneira, porque eu vejo, o protocolo da gente é usar a mentoneira depois do tratamento. Mas, gente, quem vai usar a mentoneira no paciente adulto? Quem sã consciência vai dizer... É possível conter. É a mesma coisa de voltar. Agora você vai tomar as injeções de bezetacil. Ninguém quer tomar injeção de bezetacil. E as mini placas, não. O cara observa. Tem paciente meu, aqueles pacientes, começam a piorar. Ele já sabe, doutor Henrique, olha, eu estou piorando. Antes de você vir no meu consultório... exatamente. Tocou incisivo, porque usa o grande lance da placa é porque, além do controle sagital, ele melhora o vertical. Né? Então, porque ele tem um componente... E permite uma acomodação fenomenal, porque a oclusão fica livre, né, cara? Plano oclusal. E outra coisa, e quando você usa a placa, né, a placa de acetato, então aquele elástico faz o controle vertical. Né? Então, isso é muito bom, que durante o dia ele mantém o overbite, overjet, e durante a noite, quando ele usa a placa com elástico, aí tem um controle vertical. Não é que a placa... Existem os trabalhos mostrando que o levante de mordida ou a placa não vai entupir molares. Mas associado ao elástico né, na diagonal, aí você tem um componente intrusivo. Então, assim, para mim... E mesmo se não nada intruir, não extrui. Exatamente. No mínimo, para de crescer. No mínimo, estabiliza. Para de crescer. E é o importante pra gente. Então, quando a pessoa fala, por que você não faz e tal... Sabe? Eu não vou alterar meu protocolo. Estou falando em parar de crescer o vertical da maxila, né? Tá? Isso. É verdade. Exatamente. Então, quando eu falo, por que você não muda para simplificar logo você, Henrique? Eu sou conhecido como o rei dos parafusos. Veja só. Você ri de tanta coisa, parafuso, né? Mas tá bom. Você é o rei dos mini parafusos. Eu digo, pô, tá bom, ainda bem que eu sou rei, né? Então, tá bom, eu tô feliz que eu sou rei, porque eu podia estar numa casta muito mais abaixo. O Henrique, outra dúvida. Dúvida não. Você quer Alguém comentar? só ressaltar um trabalho lógico, que a claro. Felícia, na aula da Felícia, que eles fizeram um trabalho comparando o MAMP com o BUMP, né, o protocolo com mini implantes e com placa, e na amostra eles tiveram um ganho de 3 milímetros a mais no BUMP, né? Eu acho que também é bom ressaltar que quando essa terapia ela tem que ser de longo prazo, né, que o BUMP ele te permite essa terapia de longo prazo, não dá para você trocar por um MAMP, Não dá. né? Porque o próprio mini implante não te permite essa terapia de longo prazo, né? E eu acho que, por exemplo, com certeza as meninas lá da Fábio vão fazer, né? Daqui a pouco elas vão estar com esses casos em follow-up. Né? E aí elas vão poder comparar o cara que fez o MAMP e o BUMP daqui 7 anos. Sim. E com certeza o resultado do BUMP vai ser melhor. Não, porque Ou os pacientes ou vão estar que não contidos. seja melhor, mas que você vai poder controlar. Exatamente. Você consegue entrar, né, com a mecânica a qualquer momento. E de novo, levando em consideração o diagnóstico, se você tiver mandíbula envolvida, né, você vai precisar de uma terapia. A gente teve outra palestra do Bernardo, né? Então, se tiver componente de mandíbula, você vai precisar provavelmente de uma terapia que te permite uma intervenção a longo prazo. E aí não dá para comparar as duas terapias. E ainda não há uma chance, se o cara for muito prognata, não há uma chance de uma cirurgia depois também, né? Sim. Para corrigir uma mandíbula. Você sabe outra coisa interessante, né, da disponibilidade da mini placa o tempo todo? É que você pode usar ela, por exemplo, às vezes você tem a cara tá boa, né, tá? E você tem um pequeno desajuste posterior de oclusão, entendeu? Daí você pode usar o elástico na oclusão, entendeu? Bota uma mini placa, bota uma plaquinha, um alinhador, tem muita vantagem, bota um botão lá atrás tem muita... Dr. Décio, que foi meu professor, né? Eu sou a primeira turma da FOB e o coordenador do curso era o professor Décio Rodrigues Martins, e ele dizia pra gente, né, que o skyhook era chamado skyhook, era um termo que a gente usava. Tem outro nome, eu não lembro. Hoje meu menino, ontem na aula ele mencionou, o Tacão mencionou o nome daquela mentoneira apoiada no coxo. Então ele chamava aquele de skyhook, né? Então eu perguntei, por que doutor, é gancho do céu? Porque ele falou assim, é mágico, cara. Porque você está com 2 elásticos aqui, não tem onde pôr, de repente aparecem os ganchos, você põe. Então, essas mini placas, sabe, são ganchos do céu, cara. Tá, né? Elas são muito produtivas em termos de ampliar
a janela da oportunidade. Que a gente tá Não, falando, né? e hoje, por Que é exemplo... o termo atual, né? Essa moçada é boa Sim, para inventar uns termos bonitos. Janela de oportunidade é uma coisa é boa. bom, né? Não, e hoje eu acho que simplificou muito, porque hoje você tem boas indústrias nacionais que você consegue comprar num preço acessível. Isso é importante dizer, porque a pessoa pensa assim, não, isso é longe da... E ressalto aqui a importância de usar as placas, que existem placas importadas, e o risco de você usar placas importadas que não tem uma Anvisa. Sim. A gente não faz isso no consultório, a gente nunca utilizou. As placas são todas nacionais, são muito boas, com um preço muito acessível, né? E Fala todas têm Anvisa. qual é o nome da placa aí, pro pessoal? Da Neorto. Neorto. Neorto, lá de Curitiba. Digitar Então, no Google aparece, né? Neorto. Então, a gente utiliza as placas em Y para maxila e a placa reta Tá aí na mandíbula. A mandíbula não tem grandes riscos de perder. O osso é denso, né? Segura bem, né? É só assim... Eu já existe- perdi também. Eu só quero colocar aqui uma coisa. Não tem jeito, né? Que é quando eu falo assim, é fácil, não sou eu quem faço. Aí a Paula quebrou com Você precisa de um cirurgião Entendeu? bom. Então, só E para aí você colocar. falou, entra custo, né? Tá? Entra A custo. placa não pode ser o componente mais caro do sistema, né, Isso cara? aí, isso que eu estou dizendo. Então, assim, se você traz, por exemplo, Até uma porque os placa parafusos importada, também né? custam. Que eu custa vejo muita caro, gente né? usando, custa caro. E aí, o que acontece? Inviabiliza para seres Pra muita mortais, quando eu gente, falo assim, é. para muita gente, né? Então, assim, quanto é? Se o cara, traz uma placa, 400, 500 reais, eu não vou falar o valor aqui. Assim, já aumenta demais. Mais né? os parafusos ficam Mais quase os R$1 por parafusos, placa. Então, hoje assim, em aí fica média, inviável. é. Aí o cara fala, quanto é 4? Não pode ser esses valores. Então, a gente tem na indústria nacional e recentemente eu recebi também, como as pessoas sabem que a gente utiliza a mini placa, existem outros produtos nacionais com preço bem acessível, chegando a R$100 cada placa. Então, A gente está desenvolvendo uma placa com o pessoal, se eu não me engano, a fábrica de Barretos. A gente já instalou num paciente, ficou super legal. Aí é um perfil transmucoso mais delicado, sabe? Enfim, eu acho que vai ficar legal também. Mas enfim, tá em fase de teste ainda, daqui a pouquinho... Mas é super interessante a gente investir e colaborar com esse pessoal, porque vão suprir uma lacuna, né? Entre aspas, né? Henricão, pra gente finalizar a última pergunta aqui, a gente tá quase estourando o horário, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque eu acho que, de novo, os mini implantes, eles apesar de terem facilitado muito a nossa vida, né, eu me incomodo muito com esses sobretratamentos. Eu acho que às vezes a gente... existe uma necessidade, principalmente depois da rede social, que a gente precisa ser diferente, né? A todo momento a gente precisa fazer algo novo, né? Mesmo que não seja o indicado, para mostrar para alguém que a gente está fazendo algo novo, né? E uma das coisas que me pega muito é a questão da distalização superior frente às extrações. Quando que você acha interessante a gente distalizar o arco superior ou extrair pré? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Porque, primeiro, o overtreatment, né? Tratar demais é ruim para o paciente. Então, eu acho engraçado, eu adoro essa pergunta. Você fez a pergunta que eu mais gosto. Por quê? Porque eu já tive uma porção de gente, principalmente mineiros, não você, mas um outro mineiro, né? E um paulista que chegou para mim e falou assim, cara, eu não extraio de jeito nenhum. Aí eu disse, cara, você já foi em Salvador? Aí ele fez assim... Biprotrusão lá chove, né? Então foi o seguinte, aí convidei um desses mineiros lá, passar uns 3 dias comigo lá no curso que a gente tem, um curso, que a gente é um curso avançado, a gente já está na 10ª turma, que é voltada para os especialistas, onde eu falo sobre ancoragem esquelética, onde eu falo sobre alinhador, então é um curso diferenciado, né? Eu falei, vamos passar o tempo. São 2 dias a cada 2 meses. Passa lá 2 dias comigo e um dia a gente vai pra praia e tal. Se tiver que ir pra Bahia, né? Não. Você ir ficar só... Principalmente se o curso for fim de semana, é quase pecado, né? Não, o curso é sempre segunda e terça, pra dar oportunidade De ficar de de quarta, ficar sexta, quarta, sábado, domingo, curte, aí depois Volta pra casa embora. segunda-feira de manhã, né? Nota segunda. Aí ele viu casos lá, assim, onde no planejamento corriqueiro, você acha que ele extraísse os 8 pré-molares e ainda ficava biprotuso. Entendeu? Então, assim, porque existe, né, uma quantidade em Salvador de pacientes com biprotusão
E associado a essa biprotusão, um apinhamento, que eu preciso da ancoragem esquelética, não é para não extrair. É para conseguir manter os molares naquela posição, que muitas vezes a extração de 2 pré-molares ainda não são suficientes para você colocar um incisivo em uma região que vai lhe dar uma boa oclusão e estética facial. Então, se eu tenho um paciente com bom padrão facial, né? Então, e eu tenho uma pequena discrepância, eu não vou extrair. Então, foi até tema de algumas palestras minhas, né, com o Guilherme Jansson, que a gente falou no mesmo ambiente, era o saudoso Guilherme Jansson, né? Então, assim, e ele preconizava muito, por exemplo, casos de assimetria e extrações assimétricas. E eu mostrava a mesma casuística com ancoragem esquelética. Ele estava errado? Não. Eu estava errado? Não. A gente trabalhava de maneira lógica, diferente, onde a gente ia obter resultados similares, né? A mesma meta. A mesma meta terapêutica, mas ele fazia de um jeito, eu fazia do outro. Aí eu acho que extrair ou não extrair vai depender do seu manejo clínico, da sua formação, na sua habilidade para lidar com isso. Mas existem casos que não tem porquê você, por exemplo, distalizar. Você pega um paciente, eu tenho vários casos de pacientes adultos que o molar está numa relação de classe 2 total, o cara tem 50 anos de idade e ele tem uma classe 2 total com um canino um pouco fora do arco, uma situação de assimetria na maxila. Não é viável para mim distalizar terceiro molar, segundo molar, primeiro molar, para poder, sabe, 2 prés para botar o canino. Não, eu extraí o primeiro pré, botei a ancoragem esquelética, trouxe o canino para o lugar. Acabou. Então, como tudo na vida, você não pode ser radical. Você tem que ter bom senso. E esse bom senso sai de uma boa formação. Né? E uma coisa essencial nesse é respeito ao paciente. Sabe, essa relação que você tem com todos, porque você na sua clínica, você vai ter respeito pelo seu paciente ou não vai, porque você não vai ter respeito pelo filho da vizinha e o cara que mora no outro bairro. Então, essa é uma coisa que me preocupa muito, porque às vezes eu vejo, né, o sujeito usando o paciente como veículo, né, da ideia dele, da cabeça dele, né, exatamente isso que você falou, né, tá? Você vai procurar o melhor e considerando a idade do paciente, você colocou nessa frase aí quase tudo que é preciso um bom ortodontista ter e ser, né? E aí entra o respeito ao paciente também, que é uma coisa que hoje eu sinto, porque assim, né, propiciar o tratamento para o paciente, né, ou seja, possibilitar o acesso à ortodontia, parece que é a meta de muita gente, né? Mas esse acesso tem que ser decente, né, cara? Né? Tá? Sim. Você não pode permitir... eu tenho com especialização e a minha parte social, né? A gente sempre teve ligado ao Centrinho, a Profis, que era uma entidade que dava suporte aos pacientes com fissura, e lá a assistência social sempre nos orientava para fazer um preço justo, né? Isso feito, né? Você aceitou isso. Você está usando o paciente como instrumento para seus alunos, ou mesmo na sua clínica, né? Quando a gente recebe um paciente e aceita tratá-lo por uma quantia diferente, ele tem que continuar recebendo o mesmo respeito de sempre, né, tá? A gente e também não podemos fazer os pacientes virarem massa de manobra, né, tá? Né? Entendeu? Para os nossos interesses, né? Ou seja, adaptar o paciente ao tratamento e não o tratamento ao paciente. Né? A gente está beirando essa fronteira de novo. Tá. Entendeu? Eu vejo muito... fenomenal como agora o distalizador entrou em voga de novo, né? E as pessoas estão distalizando arcos que não eram para distalizar porque é deficiência mandibular. Porque assim... aí volta ao meu início da minha fala. Começa um diagnóstico. Você, pela limitação do seu aparelho, isso aí, eu posso falar em relação ao alinhador, eu uso alinhadores, porque vai pensar, não, ele é um hater de alinhadores. Eu não sou. Não, não sou hater. Eu sou um pouco, mas eu uso. Não, mas assim, eu acho que a Paula é mais hater do que eu, mas tudo bem. Então, assim, pela falta de uma possibilidade terapêutica de você tratar, fazer uma propulsão mandibular, né? De você tratar honestamente, fazer uma ortopedia, a chance de você fazer a ortopedia, de um avanço mandibular, de melhorar pela mandíbula, ou então de você fazer uma compensação dentária, vestibularizando os incisivos quando é permitido, trabalhando no arco inferior, pela sua falta de competência de um aparelho, você não pode virar distalizador
da maxila para corrigir Sim. todas as classes 2. Cara, a gente tá voltando muito no tempo. Muito Era um assustador. tempo que só se fazia Porque era a tratamento única da terapia classe que 2. tinha, Eu né? vivi esse tempo. Eu vivi esse tempo. É, E também, só que verdade. daí, Henrique, ainda a gente tinha digamos aí, um fator que tornava o caso mais condescendente, porque o diagnóstico remetia você a esse destalamento. Porque o diagnóstico dizia assim para você, você precisa, não interessava se a mandíbula era grande ou pequena, você precisa retrair os incívios inferiores, e daí você era obrigado a extrair em cima, entendeu? Quer dizer, ou destalar em cima. Eu aprendi a destalar muito com extrabucal, né, tá? Mas você prejudicava o perfil do paciente, mas pelo menos a gente estava em consonância com o diagnóstico, entendeu? O diagnóstico era ruim, né, tá? Mas você vê, na virada do século, as pessoas que trocaram tarde, na virada do século, a própria literatura ortodôntica começou a admitir a análise facial como diagnóstico primário, né? E daí, hoje você olha a cara do paciente. E nós vimos lá hoje casos de deficiência mandibular, né? Muito bem apresentados, compensados. Aquele caso que o Rodrigo mostrou. Né? Hoje, no congresso, nós tivemos um caso de um paciente jovem com uma deficiência mandibular e com uma face agradável, o que não é difícil de encontrar, né? É relativamente frequente. Sim. E daí o tratamento é concentrado na mandíbula e você vai ter que compensar os dentes. Você não pode sair por aí, né, num diagnóstico desse, de padrão 2, classe 2, deficiência mandibular, e tratar a maxila, né? Tá? Daí é um pecado maior hoje. Eu acho que o pecado hoje de você acessar a maxila ao invés de respeitar o diagnóstico é maior, porque antigamente a gente não desrespeitava o diagnóstico. O diagnóstico era ruim, era equivocado. Lembra? Eu lembro bastante. Tanto que meu trabalho de conclusão da minha especialização foi A e B. A e B era o A e B. Não, o A e B, se a gente for parar para pensar, é um aparelho maravilhoso. Maravilhoso. Bem Nossa, indicado, se a gente tivesse mágico. os pacientes de antigamente hoje, eu voltava a usar A e B. Fácil, né? Eu voltava. Mas a ancoragem esquelética veio suprir essa lacuna de um aparelho antiestético. Sim. Então, mais ou menos, para a gente protocolar um pouco essa questão da estabilização e da extração, eu acho que uma discrepância pequena aí, de uns 3 milímetros, de repente, que o cara precise, né? Desculpe te interromper. Não, perfeito. Mas, assim, eu tenho a ver também muito com a idade do paciente. Sim. Tá? Então, tem isso. Pacientes jovens que tem uma classe 2 total, paciente de 13, 14 anos de idade, eu não faço extração. Esse paciente é muito bom para você colocar um parafuso no IZC e distalizar, porque ele responde bem. Mas pacientes adultos, eu não vejo porquê. Se o molar está numa classe 2 total, concluído, né? funcionando então, bem, assim, né? Não vejo porquê você ter que fazer essa movimentação. Hoje eu dei aula, né, sobre a transposição de caninos. Então as pessoas me perguntaram, eu mostrei casos onde o canino estava entre o central e o lateral, e mostrei casos onde o canino estava entre os pré-molares. E eu fiz a correção. Aí veio uma menina, depois me mostrou um caso assim, de um paciente adulto com o canino já irrompido no lugar. Foi diferente da minha abordagem. Eu peguei caninos, eu peguei caninos altos, né? Então, paciente jovem. Então, você não pode ter um protocolo de distalização assim, em milímetros se eu tenho um paciente diferente. Pacientes jovens, ele pode ter 7 milímetros em classe 2. Se a gente pensar em protocolos em relação dentário, não facial. Sim. Onde eu tenho um paciente padrão 1 ou um padrão 2 com pequena discrepância, onde eu posso tratar pela maxila. Isso, tá? grande Então, pode cima, ser, né? pronto. Aí o quanto de milímetros eu consigo distalizar? 7 milímetros fácil, paciente jovem. Mas tudo é o bom senso. Vai ter um paciente adulto que não precisa. E é muita movimentação, chance de estabilidade monstruosa. Mas o paciente jovem, que ainda vai ter componente de crescimento mandibular, ajuda, né? aquilo é uma delícia. Você joga um molarzinho. Ele ajuda. Exato. Bucal, lembra? As correções das classes 2. 33, 33, Isso, a correção da classe 2 com a EB, durante a fase de crescimento, era responsável por um terço da correção. Exatamente. Extração de maxila, então você tem que pensar isso. Mandibular. Ancoragem esquelética. São evidências do passado. Gostei da aula do Renato. A primeira vez que eu vejo uma aula de alinhador, né? Traçando o paralelo entre a fixa e o onde a fixa e o alinhador. Você vê, essa é uma coisa importante, né? Eu tenho um comentário que eu vou fazer, uma reflexão que eu vou fazer no final da aula. Eu acho que o tempo é de somar, cara. Sempre foi, né?
Então, se você adentra numa técnica nova, um instrumento novo, você não pode deixar a sua experiência para trás, né, tá? Você com a sua experiência vai ser sempre mais competente, né, tá? Pela sua vivência, pela sua participação em muitos tratamentos, do que um novato que seja um expert em alinhador. Sim. Porque é uma ferramenta. Ele atira bem de Winchester, você atira bem de Colt 45, de Winchester, de espingarda de pressão, de pistola 2. Estilingue. Acho que a gente está de ter que trocar, quando na realidade a palavra sabe é somar, né? E mesmo a evidência científica, né? Que você tem por exemplo, o extrabucal que a gente lembrou agora, e que você transfere para o alinhador, é a mesma coisa, né? Pega um paciente de 12 anos, o destalamento que você faz no molar é proporcionalmente ao que o EB provocava junto com o crescimento mandibular. Sim. É verdade. Bom, pessoal, então estamos chegando ao fim de mais um podcast. Eu acho que, de novo, eu acho um pecado não vender isso igual como curso, porque a qualidade de informação é muito legal. Acho que, além de tudo isso, fica muito leve, né? É uma coisa muito leve. Verdade. E queria agradecer muito vocês dois pela colaboração. Vocês viram que a gente só traz faixa preta, né? Nós não somos tontos, né? Nós escolhemos cara a dedo. E o Alexandre é um cara que... Eu acompanhei esse processo que ele foi a Bauru para fazer essas pesquisas. Foi uma doação extremamente de corpo e alma, né, Lê? Enfim, sem nenhum tipo de vínculo financeiro, enfim, de interesse nenhum desse, a não ser aprender, né? Então, isso é muito nobre, né? Então, mais uma vez, obrigado. O Henrique é um cara que foi um entusiasta dos mini implantes desde o início, né? Quebrou muito a cabeça para que a gente não quebre, né? É importante, né? A gente tentar compreender essas coisas, né? Ou seja, se alguém já chutou a pedra, você não precisa chutar, né? Seja esperto o suficiente para estudar e não sofrer igual o cara que está te ensinando já sofreu, né? Acho que é o primeiro passo, porque senão a gente não cresce, né? Se eu começar a usar mini implante a partir de onde você partiu, eu não vou inventar nada novo, porque daqui 20 anos eu vou estar onde você está hoje, né? Então... Eu preciso sair da onde você está hoje para frente, né? Somatório, exatamente, tem que cara. ser um somatório. Isso, né? Então, meninos, queria agradecer, queria que vocês fizessem um breve resumo aí, enfim. Muito obrigado de novo pela presença. Vou deixar o visitante começar. Você tá visitando. Eu queria agradecer demais essa oportunidade. Eu estou muito feliz, gente. Hoje eu tive várias realizações, né, acontecendo em um dia só. Hoje eu não sei nem como é que eu vou conseguir dormir, na verdade. Você vai dormir que você tá cansado pra cacete. Então, assim, primeiro participar, agradecer também ao Alexandre pelo convite lá de participar do congresso, terceiro Congresso Mineiro, a oportunidade de falar ao lado da Paula, né, que isso foi a primeira vez na minha vida, né, falar com a Paula, foi muito bom para mostrar o nosso dia a dia da clínica, e agradecer a vocês dois, né, Cara, o Dina é difícil, né? Porque a gente não tem como ter palavras para agradecer, na verdade, assim, a sua contribuição. Porque foi uma parte, um divisor para a gente. Então, saber diagnosticar é a parte principal de qualquer tipo de tratamento. Então, não existe ancoragem esquelética, MARP, alinhador, nada, gente, não existe nada se você não sabe para onde você está indo. Então, assim, eu agradeço, Dino, assim, a sua contribuição na minha formação. Eu sou muito grato em relação a isso. E a oportunidade que eu estava doido para participar desse Bom demais, obrigado. Show. Então, eu agradeço a vocês. Obrigado por tudo. Obrigado E eu quero só uma última mensagem. Eu queria ver se os colegas ortodontistas tomassem a consciência e a importância de ler, de tornar a ciência um hábito, né, para a sua própria formação. Porque hoje a gente tem informações muito duvidosas, de maneira muito rápida, volátil, né, que é a internet. É um produtor de informações que muitas vezes te tira do bom caminho. Então, assim, eu sugiro que vocês leiam, né, minhas colunas que eu escrevo. E sigam o Henrique nas redes sociais também, porque ele tá com um projeto sábado, né? Sábado. Muito legal. O Davi fez o Orto Sunday, né? E você fez o Orto Saturday. E, cara, o cara que mora na praia, fazer coisa de sábado chega a ser um pecado homérico. Então, assim, tem que assistir, porque, porra, é sacanagem, né, Igor? E ele vai mudar o formato, né? Eu vou fazer um formato mais rápido, que vai ser no próprio Instagram. Então, algumas pessoas, então assim, vai ser rápido, vai ser de 1 minuto no sábado,
né? Então a gente vai gravar. Então a gente Muito mudou legal. um pouco o formato. Muito legal. Porque muita gente fala assim, gente, 10 minutos, gente, 10 minutos, né? Então assim... É, não, 10 então- minutos hoje já é uma longa-metragem. Já, então né? assim, eu tô mudando e eu vi que tem uma grande quantidade de pessoas aderiram mais, então aos sábados em breve, agora eu vou voltar, Show. mas no Instagram de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu Boa. convido a que vocês também leiam os artigos. E que a azucrine gente- ele também na rede social. É, Pode verdade. perguntar tudo, porque o cara sabe demais, tem que Sabe abusar. muito. Bom, eu queria agradecer meu irmão Henrique, você e a Paula. Vou aproveitar o agradecimento aqui a vocês. Eu também estava doido para participar, né? Bom demais, cara. E eu volto a frisar isso, que o professor Dino reforça isso na gente, essa pergunta que é sempre em quem? Né? Porque o senhor criou essa logística, né, funciona muito bem, né? Porque toda a tecnologia que foi inserida, a gente que já está no sistema de diagnóstico do senhor há muito tempo, a pergunta é, em quem? Né? Porque você só aumenta a possibilidade, se você não perguntar em quem, de fazer errado. Exato. Porque se a ferramenta foi usada, ela aumenta a sua amplitude de fazer errado. Né? E essa geração precisa pensar nisso, né? Concretizar essa maneira de fazer um diagnóstico coerente, porque eles estão mais sujeitos às ferramentas Sim. novas. Né? E hoje aprendendo, né, via internet. Eu vi uma colocação, se eu não me engano, foi do Quina, né? Ele falava assim, a internet é boa para você aprimorar o seu senso crítico, não para aprender. Não é verdade? A internet informa, ela não forma. Não né? forma, isso aí. Então, pessoal, eu tenho que agradecer mais uma vez ao senhor, você sabe a minha admiração, o carinho. Obrigado. Né? Gui, muito obrigado. Tamo Muito junto, obrigado meu pela irmão. família Capelosa, né, tamo que me junto, tamo adotou. E obrigado por estar aqui com vocês. Amém. Bom, pessoal, com as graças de Deus, iluminado por Amém. Ele, estamos terminando mais um episódio do Alinhados, né? Esse podcast suportado pela Orthometric e a quem me deram a honra de conduzir. E eu queria agradecer novamente o Henrique, o Alexandre e o Guilherme, meu filho. Eu também estou muito feliz, sempre fico muito feliz quando a gente termina uma reunião dessas e a gente sabe que muita contribuição pode ser tirada dela. Então, conclamo vocês todos a assistirem esse podcast e seguirem os conselhos que foram dados aqui, porque foram dados por pessoas generosas, pessoas que contribuem para que a ortodontia seja melhor. Obrigado e até a próxima. Nossa, Valeu.